Muito bom dia a todos. Bom dia no Brasil, boa tarde em Portugal. Sou a Carolina. Agora vamos começar um webinar sobre os países bálticos como destino turístico. Vamos aguardar ainda alguns segundos para as pessoas tenham tempo para se conectar, todas as pessoas que estiveram interessadas. Estamos muito felizes que há tantas pessoas que estão interessadas em conhecer melhor este destino. Sei que entre nós há pessoas que já trabalharam conosco, muito bem-vindas. E também bem-vindas todas as pessoas que ainda não trabalharam conosco, mas sim querem conhecer os países bálticos e possivelmente vender quando retornar à situação que permite as viagens. O nosso webinar vai falar sobre a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Eu vou apresentar a história, a geografia e os monumentos mais importantes nestes países. Se têm algumas perguntas, por favor, escrevem-nas no chat. Ali está a minha colega Débora, que vai responder estas perguntas. Ou se não, eu também vou responder as perguntas depois de terminar o webinar. E esta apresentação vai durar mais ou menos 1 hora e será gravada. Primeiro, em curtas palavras, quero apresentar a nossa agência. Ernesto Travel foi fundada em 2006 pelo Ernest Miloslav, que é dono da agência. Somos tour operador receptivo na Polónia, na Europa Central e, em geral, na Europa. O nosso escritório fica em Cracóvia, na Polónia. Somos membros da Organização de Turismo da Polónia e da Central de Receptivos. Acho que alguns de vocês conhecem esta rede espanhola que funciona também em Portugal. O nosso equipo é de 10 pessoas e delas 2 falamos por português, eu, Carolina, e a minha colega Débora. Assim que qualquer pedido pode ser atendido em português. Os países bálticos que vou apresentar são a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Como podem ver, estes países encontram-se na parte norte da Europa. Ficam na costa do Mar Báltico, por isso chamamos estes países os países bálticos. Há outros países que também podemos chamar países bálticos, como países escandinavos, a Polónia, mas no mundo do turismo acostuma-se dizer que existem 3 países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Porque estes 3 países têm história comum, foram 3 repúblicas soviéticas durante período de 1940 a 1991. Agora vou fazer curta comparação com a Polónia. A superfície destes 3 países, em conjunto,
é menor que a superfície da Polónia e o mesmo acontece com a população. E o que distingue estes países da Polónia é a moeda. Na Polónia a moeda é zloty e nos países bálticos a moeda é euro. Outra diferença é a língua. Na Polónia a língua polaca é distinta das línguas nos países bálticos. Em Lituânia e na Lituânia e na Letônia as línguas são línguas do grupo das línguas baltas, lituano e letão, e a língua estoniana faz parte do grupo das línguas fino-ugrias. A língua estoniana é similar à língua da Finlândia e também é similar a húngaro. Agora começamos com um mapa. Podem ver como pode ser uma viagem pelos 3 países bálticos. É possível fazer uma rota pelos 3 países numa mesma viagem. De Vilnius a Tallinn são 600 quilômetros. Podemos começar a viagem em Vilnius e terminar em Tallinn. Eu vou falar sobre estes 3 países nesta ordem. E assim vou ver os lugares que normalmente são visitados durante uma viagem clássica pelos países bálticos. Começamos com a Lituânia. É um país dividido em 10 condados. É país democrático, é república parlamentar. A capital da Lituânia é Vilnius. A língua oficial é a língua lituana. É um país católico, faz parte da União Europeia e do espaço Schengen. Brevemente, a história. As primeiras referências escritas sobre a Lituânia são de 1000 anos atrás. E a história oficial começa com a coroação de Rei Mindaugas em Vilnius, em 1253. Depois, um evento muito importante na história foi a união da Lituânia e da Polónia. O príncipe lituano Władysław II Jogaila se casou com Edwiges, a reina polaca. E durante esta união, um evento muito importante na história foi a Batalha de Grunwald. É uma batalha dos polacos e lituanos contra os cavaleiros teutônicos e foi a maior batalha na Europa, na Europa medieval. Em 1569 começa oficialmente a República das Duas Nações e naqueles tempos era o maior país da Europa. E esta república manteve-se até as partições da Polónia em 1795 e a Lituânia foi incorporada ao Império Russo. E depois, durante a Primeira Guerra Mundial, a Lituânia foi ocupada pela Alemanha, mas
recuperó independencia en 1918 y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, a Lituania foi ocupada primeiro pela Rússia em 1940. Um ano depois entraram os alemães e ocuparam o território da Lituânia. E em 1944 a Lituânia novamente foi ocupada pela Rússia e desde 1944 até 1991 a Lituânia era a República Soviética. A Lituânia recuperou a independência em 1991. Neste momento começou o crescimento econômico e a Lituânia é um país independente com mercado livre e em 2004 entrou na União Europeia. Uma curiosidade, estes países bálticos, estão no leste, muito longe de Portugal, do Brasil, das Américas, mas gostam de ser chamados do centro da Europa. E porque o centro geográfico da Europa fica na Lituânia, a 26 km de Vilnius, em Purnuškes, é centro geográfico olhando para a Europa com a parte da Rússia. Por outro lado, o centro geográfico da União Europeia fica na Alemanha, em cidade de Hesse. Na Lituânia há muitas planícies e lagos. É um país plano, não tem montanhas e os picos mais altos alcançam a altura de 300 metros. O clima é misto entre continental e marítimo. Os verões geralmente são curtos, mas com temperaturas de 25 até 30 graus. E os invernos são frios, com temperaturas debaixo de zero. Aqui na foto podem ver o castelo de Trakai, na Lituânia, no inverno, e claro, tudo está congelado. A Lituânia tem costa arenosa, é costa do Mar Báltico, e o porto mais importante é o porto de Klaipėda. Também vale a pena mencionar um sítio que é a Reserva Natural do Golfo Córcio, ou também Istmo da Curlândia. É Patrimônio Comum da Humanidade da Unesco. É um exemplo de uma paisagem de dunas de areia que tem 98 km de extensão. É um istmo estreito e recurvado. É uma paisagem muito bonita. Agora começamos com visita da Lituânia. Começamos com Vilnius, a capital. É chamada a Roma do Báltico e é patrimônio da humanidade da Unesco. Os direitos de Vilnius como cidade começam com rei Władysław II da Polônia, que concedeu a Vilnius o direito de ser uma cidade em 1387. Assim que Vilnius é uma cidade muito rica em história, arquitetura e agora também como é a capital,
é centro econômico, centro cultural e centro da vida da Lituânia. Em Vilnius existe uma das universidades mais importantes desta região, Universidade de Vilnius, do século XVI. Esta universidade tem biblioteca com mais de 180.000 manuscritos, tem várias edições não publicadas e maiores coleções de mapas do continente europeu. Vilnius é uma cidade cosmopolita, com arquitetura diversificada. Como a Lituânia é um país católico, em Vilnius existem cerca de 65 igrejas. E agora vamos ver alguns monumentos que é possível ver durante uma visita da cidade. Prefeitura de Vilnius, a Rua Pilhas. Esta rua conecta a prefeitura com o palácio. Outra mais é a Torre do Castelo de Gdiminas, do Grão-Duque da Lituânia. E esta torre fica numa colina que domina a cidade. Agora vemos um exemplo do estilo gótico em Vilnius, a Igreja de Santa Ana. É um templo católico e é um dos monumentos mais representativos da cidade. Outro estilo, Renascimento, é o Palácio dos Grão-Duques em Vilnius. Agora vamos para o Barroco e vemos a Igreja de São Pedro e São Paulo. E outro estilo mais, o estilo historicista, e a Igreja Ortodoxa de São Nicolás. E, por fim, a Catedral de Vilnius, estilo neoclássico. É uma catedral branca, muito particular e muito diferente das catedrais da Europa. E agora vemos um lugar que é muito importante, especialmente para os grupos religiosos, o Portão de Aurora. É uma capela com icona da Virgem Maria, e esta capela fica em Vilnius, no centro da cidade. É possível descer e entrar nesta capela por uma escada e, como podem ver, é possível caminhar debaixo desta capela. Depois de visitar a cidade de Vilnius, podemos fazer uma visita da cidade de Trakai. Esta cidade fica muito perto de Vilnius, a 30 km. O Trakai, a cidade, é a antiga capital do Grão-Ducado da Lituânia. E nesta cidade encontra-se um castelo, talvez o mais bonito castelo da Lituânia. E a cidade de Trakai é chamada a cidade na água, porque é rodeada pelo Lago Galve. E este castelo foi construído pelo Grão-Duque Vytautas no século XIV. E como em todos os castelos do mundo, têm as suas lendas e histórias. O castelo de Trakai não é nenhuma exceção, porque também há uma lenda sobre o nascimento deste castelo. Diz-se que o Grão-Duque Kęstutis estava vivendo com a sua esposa Birute na cidade de Veia de Trakai, mas como a sua esposa era da costa da Lituânia,
e sempre tinha muita água à sua volta. E o Grão-Duque Kęstutis começou a construção do castelo só para agradecer a sua esposa. E outro sítio muito importante para a Lituânia é a Colina das Cruzes. É praticamente na estrada da Lituânia para a Letônia. Antes da fronteira fica esta colina, perto da cidade de Šiauliai. E desde os tempos medievais, as pessoas passaram a colocar as cruzes para demonstrar a sua fé, especialmente quando na Europa crescia o número de protestantes e a reforma. E também mais tarde, durante a perseguição soviética, porque a Rússia perseguiu muito a Igreja Católica e também queria remover estas cruzes, mas as pessoas vinham e colocavam estas cruzes novamente. E terminamos com a visita da Lituânia e agora brevemente gastronomia. Esta gastronomia lituana adapta-se ao clima frio do norte da Europa, e por isso é muito comum o uso de batatas, cebadas, cogumelos, beterraba e na foto podem ver alguns pratos típicos. Zeppelins, que é um bolinho feito com purê de batatas, recheado com carne e é servido com acompanhamento de bacon, de cogumelos ou requeijão. Outro prato típico, kibinai, também bolinhos lituanos, feitos com massa de fermento e recheados com carneiro e cebola. Kibinai é um prato muito típico na cidade de Trakai. Diz-se que kibinais são parte da cultura desta cidade. Também uma sopa muito típica na Lituânia é saltibarsiai, que é sopa servida fria, normalmente no verão. É feita com beterraba e é servida com acompanhamento de batatas e endro. Aqui podem ver uma sobremesa típica da Lituânia, sakotis. É traduzido literalmente como um bolo de árvore. É um bolo feito com farinha, com açúcar, com manteiga e muitos ovos. E é uma sobremesa tradicional de casamento na Lituânia, porque o seu ingrediente principal, ovo, é símbolo de fertilidade. E agora vamos para a Letônia. É um país democrático, é república parlamentar e a sua capital é a cidade de Riga. A língua oficial é a língua leta. É um país cristão, mas é muito secularizado. A Letônia está na União Europeia e também na zona Schengen. Brevemente, história. A Letônia atual foi formada a partir das duas regiões principais, a Livônia e a Curlândia. No século XII, o território da Letônia
podemos observar as tribos bálticas e em 1201 começou a ocupação teutônica e os cavaleiros teutônicos estavam no território da Letônia por 3 séculos. Depois houve várias ocupações, ocupação sueca, depois ocupação russa, e em 1918 começou a independência da Letônia. A história é muito similar à história da Lituânia, porque em 1940 o país foi invadido pela Rússia, depois entraram os alemães e a partir de 1944 a Letônia era a República Soviética. Em 1991 a Letônia proclamou a sua independência e daí começou o crescimento econômico e em 2004 a Letônia entrou na União Europeia. É um país plano, com muitos rios, lagos e pantanos. As florestas cobrem quase 47, quase metade do território, porque são 47% do território. É um país muito verde. Também tem costa arenosa, costa do Mar Báltico, e os portos mais grandes são portos de Liepāja e Ventspils. O clima é continental úmido, parecido ao clima da Lituânia, por ser um pouco mais ao norte, pode ser mais frio. Na Letônia existem 4 parques naturais. Na foto podemos ver um deles, o Parque Natural de Guaja. Agora continuamos a viagem da Lituânia à Letônia e depois de ver a Colina das Cruzes, encontramos Rundale, que é uma cidade com um palácio barroco. Este palácio é o mais importante palácio barroco na Letônia e também é um dos mais importantes monumentos históricos do país, sendo referido muitas vezes como o Versalhes do Báltico. Este palácio foi construído na década de 1730 como residência de verão de Ernesto João de Biron, o Duque da Curlândia. E o seu arquiteto foi Bartolomeo Rastrelli, responsável igualmente pelo desenho do Palácio de Inverno em São Petersburgo. Este palácio tem várias salas maravilhosas. Na foto apresentamos 2 exemplos, a Sala Branca e a Sala Dourada, com os afrescos de Francesco Martini e Carlo Zuzzi. Ao redor do palácio encontram-se os belos jardins. Depois de ver o palácio, chegamos a Riga, a capital da Letônia. É chamada também como Paris do Norte e é patrimônio da humanidade da Unesco. Esta cidade é particularmente notável por sua arquitetura Art Nouveau. Vamos ver alguns monumentos mais importantes.
a Catedral de Riga, de estilo gótico, foi construída no século XIII, mas depois foi modificada diversas vezes na história. Esta catedral tem um magnífico órgão que data em 1844 e é o maior órgão da Europa, com 4 teclados e 6.700 tubos. E agora outros monumentos: a Casa das Cabeças Pretas, estilo gótico, a Torre do Arsenal do século XIV, hoje é um museu. A Riga também tem um castelo, originalmente é castelo gótico. Agora no castelo, este castelo é residência oficial do presidente da Letônia e também alberga vários museus. Edifício da ópera, estilo classicismo. E, por fim, o Teatro Nacional, estilo Art Nouveau. E esta arquitetura Art Nouveau em Riga representa cerca de 1/3 de todos os edifícios no centro de Riga. Diz-se que Riga é a cidade com a maior concentração de arquitetura Art Nouveau em qualquer lugar do mundo. Depois de visitar Riga, vamos para Jurmala, que é uma cidade que fica muito perto de Riga, na costa do Mar Báltico. O nome Jurmala significa costa ou praia em letão, e esta cidade é uma das principais cidades turísticas na Letônia, com extensas praias e com casas de madeira de estilo Art Nouveau. Depois, na rota de Riga para a Estónia, encontram-se Sigulda e Turaida. São 2 castelos, geralmente chamados a Suíça Leta, é porque a zona é muito verde, vários castelos. E aqui podemos ver o Vale do Guaja, que é a zona onde ficam estes castelos de Sigulda e Turaida. Gastronomia da Letônia. Esta gastronomia é especialmente baseada em peixes, cozidos ou defumados. Os pratos típicos: truta assada, sopa de peixe. Também é muito comum o uso do sardinhas ou arenque. E as frutas da floresta também são amplamente utilizadas. É muito típico, é um pão escuro feito à base de centeio e é considerado básico na comida nacional. E agora vamos à Estônia, um país dividido em 15 regiões. É um país democrático, é república parlamentar, a sua capital é Tallinn. A língua estoniana é do grupo das línguas fino-ugrias e parece a finlandês. É um país secularizado ou ateu, faz parte da União Europeia e do espaço Schengen.
brevemente, história da Estónia. No território da Estónia, observamos as influências do Império Romano e também ataques das tribos bálticas que vinham para lá, os escandinavos, os vikings e outros. No século XII foi estabelecido o Estado, composto por 8 condados, e nos próximos anos o país tem história muito difícil e dinâmica, porque foi ocupado praticamente por todos os vizinhos, por Dinamarca, Alemanha, os cavaleiros teutônicos, lituanos, até a ocupação russa em 1721. E agora, outra vez, história parecida à história da Lituânia e da Letônia. Em 1918 começou a independência da Estônia, e durante a Segunda Guerra Mundial a Estônia foi invadida pela Rússia, depois pela Alemanha, e finalmente era República Soviética a partir de 1944, com forte russificação. E agora quero falar sobre esses anos de fim da República Soviética. Estes 3 países, os países bálticos, se preparam gradativamente para proclamar a sua independência, e os anos de 1986 até 1991 tem nome da Revolução Cantada. Este nome é normalmente usado para os eventos de protestos pacíficos que levaram à restauração da independência, e principalmente na Estônia. E este termo, a Revolução Cantada, foi criado por um ativista e artista estoniano, Heinz Wolk, num artigo publicado após os acontecimentos espontâneos durante um festival de canção em Tallinn. Os manifestantes, as pessoas, saíram às ruas e cantaram as suas canções nacionais, os hinos patrióticos, e como a Estônia foi fortemente russificada, cantar em sua própria língua foi muito importante para eles, e a partir daí começou este clima revolucionário, e o que significa finalmente acabar com a ocupação e proclamar independência em 1991. E novamente, com independência, começou o crescimento econômico, e em 2004 a Estônia entrou na União Europeia. Na Estônia, quase 10% do território são ilhas. Na Lituânia e na Letônia não há muitas ilhas, mas na Estônia há 2.222 ilhas. Um número muito fácil para lembrar. Há também muitas planícies e lagos, e também um país muito verde. O clima na Estônia é o clima atlântico continental, com temperatura mínima no inverno até menos 43 graus, e temperatura máxima até 35 graus. Lá observamos também
as noites brancas, que praticamente não escurece, porque a Estônia fica tão ao norte. É um país altamente desenvolvido com tecnologia, internet, informatização. Acho que muitos de vocês usam ou usavam Skype. E uma curiosidade, o Skype foi inventado na Estônia. E agora começamos a visita do país. Se continuamos a viagem da Letônia para a Estônia, depois de visitar Sigulda e Turaida, podemos fazer primeira parada em Pärnu, que é uma cidade que fica na costa do Mar Báltico, é a capital do verão do país, a 130 km ao sul de Tallinn. E esta cidade tem muitos hotéis, restaurantes, tem arenosas praias e é um lugar visitado com muita frequência. E acho que parece um pouco com Jurmala, na Letônia. E, finalmente, chegamos a Tallinn, que é a capital da Estônia. Esta cidade é chamada Perola Esquecida do Báltico e é também Patrimônio Mundial da Unesco. Na foto podem ver a cidade velha de Tallinn, chamada Vanhalin. É uma cidade diferente da Riga e de Vilnius. Tem há mais colinas, as ruas são estreitas e normalmente a gente adora esta visita. Diz-se que em centro histórico de Tallinn é possível sentir uma atmosfera medieval. Vamos ver alguns monumentos desta cidade. Na foto, a Catedral de Alexander Nevsky. Outro monumento, a Colina Tompea com um parlamento. Aqui a Torre Museu Kick in the Cock. Esta torre é do século XV e é parte das muralhas de Tallinn. As muralhas de Tallinn são as muralhas medievais defensivas ao redor da cidade, e estas muitas paredes e muitos portões destas muralhas existem até hoje, e é uma das razões pelas quais a cidade velha de Tallinn se tornou patrimônio da humanidade da Unesco. E como uma curiosidade, em Tallinn existe uma farmácia mais antiga da Europa. E esta farmácia funciona desde 1422. Depois de visitar Tallinn, fazemos uma visita ao Museu Rocca al Mare, que fica muito perto de Tallinn. Rocca al Mare é um museu etnográfico a céu aberto. Este museu tem 72 edifícios, é visitado com muita frequência, porque dá para ver como eram estas cidades há séculos atrás, como eram estas cidades e a vida. Assim terminamos visitas
E vou falar agora sobre gastronomia. A cozinha da Estônia é historicamente relacionada com a atividade de agricultores e pescadores pobres. Por isso, é muito comum o uso de porco, peixes, batatas, cogumelos derivados de leite e tudo acompanhado com um pão de centeio. Alguns pratos típicos: arenque do Báltico, salmão defumado, um prato feito com porco, com repolho e batata cozida, e também Berryworst, que são salsichas de sangue com cevada. Este é um prato típico da noite do Natal. É carne fria, servida com acompanhamento de geleia de frutos silvestres. Assim, terminamos praticamente visitando os 3 países bálticos. Uma viagem clássica que inclui os lugares mais importantes nestas cidades. É possível também estender para Helsinki com ferry de Tallinn e fazer um dia mais de visita. Mas agora não vou falar sobre Helsinki porque fica em outro país. Para finalizar, gostaria de lembrar-lhes brevemente a informação básica sobre a nossa agência. Como já disse no início, Ernesto Travel já no mercado desde faz 15 anos. Somos uma agência de viagens e tour operadora em Cracóvia, na Polónia, e operamos na Europa. Vocês já sabem muito bem que este ano 2020 é muito difícil para todos nós, mas esperamos que no próximo ano a situação mude, seja com vacina, com menos medo das pessoas, com mais conexões aéreas. Esperamos que o turismo volte ao pouco. O que é que fazemos? O turismo receptivo, sempre à medida. Organizamos viagens culturais, peregrinações, incentivos, programas para estudantes, farm trips, tudo para grupos e para individuais. O turismo religioso ocupa uma grande parte do trabalho da nossa agência, porque mais ou menos 35% de 40% são grupos que vêm com o seu parroco e visitam os santuários, os lugares relacionados com a vida dos santos, na Polónia e também em outros países. Podemos fazer uma viagem aos países bálticos como uma peregrinação também. Isso é importante. Brevemente os números. Nestes 15 anos, organizamos 4.533 grupos, quase 112.000 pessoas, e isso é a nossa experiência de 15 anos. Temos a página web em diversas línguas, também em português. Na nossa página podem ver os programas exemplares. Esses programas são como ponto de referência, porque fazemos tudo à medida e podemos fazer modificações. Agora voltamos para um segundo a este diapositiva com um mapa, onde apresentamos uma viagem
clássica pelos países bálticos. Talvez agora vocês já saibam algo mais sobre esses países. Então, começamos em Vilnius, visitamos Vilnius e o Castelo de Tercai. Depois continuamos até a Colina das Cruzes, Palácio de Rundále e chegamos a Riga. Visitamos Riga e Jurmala. Depois visitamos Sigulda e Turaida e continuamos a viagem até a Estónia. Primeiro visitamos Pärnu e chegamos finalmente a Tallinn. Fazemos visita de Tallinn e Rocca al Mare e aí terminamos a viagem ou podemos estender a Helsinki. Outra viagem que também podemos organizar é uma viagem combinada, Polónia com a Lituânia, e a viagem relacionada com a vida de Santa Faustina Kowalska. Agora não vou falar sobre isso, só quero mencionar que existe esta possibilidade. Como sabem, desde 3 anos, organizamos este Congresso Internacional de Turismo Receptivo e Religioso em Cracóvia, e que neste ano 2020 não podemos realizar por razões óbvias. Esperamos que no próximo ano, seja em março, seja em abril ou em novembro, finalmente, e façamos esta 4ª edição do Congresso. E este Congresso é para todos os que trabalham com turismo, não apenas para quem organiza peregrinações. E este ano, a cidade de Vilnius, os representantes da cidade de Vilnius, nos convidaram para um fan trip gratuito a Vilnius e tínhamos planejado fazer isso depois do congresso em Cracóvia. Mas é claro que também foi cancelado devido à Covid. Espero que quando a pandemia termine e possamos finalmente viajar, possamos repetir o congresso em Cracóvia e o fan trip e também este fan trip em Vilnius. Avisamos quando já tivermos alguma novidade. Deixamos aqui a informação sobre outro webinar que fizemos sobre a Polónia. E também em YouTube existe o nosso canal Ernesto Travel, com webinars em outros idiomas. Então, vocês também podem encontrar nós em YouTube. Muito obrigada a todos pela assistência. Espero que vocês tenham aprendido novas informações sobre os países bálticos. Foi um prazer poder fazer esta apresentação. Agora vou ver se há algumas perguntas para responder. Se vocês precisam de alguma informação, também podem nos enviar um e-mail. E muito obrigada outra vez. E aproveitando esta oportunidade, desejo também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo de toda a equipe de Ernesto Travel. Mais uma vez, muito obrigada a todos.